Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa Nossa Casa, de todas as quartas-feiras, né? Bom, ficou uma pergunta para trás, na semana passada, onde nós conversamos sobre lente de contato, nós conversamos sobre catarata, nós conversamos sobre miopia, cirurgia e tudo mais. E o ceratocone, que nós conversamos a respeito do assunto, tinha uma pergunta que eu acabei não fazendo, porque quando a gente vem entrevistar o Dr. Augusto, é tão gostoso que a gente flui, né? A gente flui e vai, e fica alguma coisa para trás de minha parte. Por que coçar os olhos pode induzir e piorar o ceratocone? Agora, nossa, para mim isso é a mesma coisa que estar no escuro, isso é em direção. Então agora nós vamos saber, doutor Augusto, o que é isso, o que pode causar e pode piorar. E depois tem mais perguntas ainda a respeito da nossa matéria da semana passada, tá, gente? Fique tranquilo, fique aí. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Uma boa noite para você, uma boa noite pessoal de casa. E por que coçar os olhos, a gente reclama de coçar os olhos? É que assim, a córnea, que é a primeira, essa parte transparente na frente do olho, a córnea tem um formato esférico. É uma pelezinha que a gente não enxerga. É uma pelezinha transparente, que está ali na frente do colorido do olho. Essa pelezinha transparente, ela tem o formato de uma calota de fusca. Sim, como sabe você aquela calotinha de fusca que a gente falou da semana passada? E essa calota de fusca, ela é mantida nesse formato por fibras de colágeno. Essas fibras de colágeno, elas são entremeadas no olho assim, e elas são entremeadas de uma maneira que elas ficam transparentes, e elas causam esse reforço, fazem esse reforço para que essa fibra, para que esse olho tenha esse formato arredondado. Sim. Se essas fibras são mais fracas, ou se elas são quebradas, ou se elas são de má qualidade, esse olho começa a perder o formato arredondado, ele começa a se deformar. E a deformidade a gente chama de ectasia, e algumas ectasias a gente chama de ceratocone. A deformidade pode ser causada por cirurgia, pode ser causada por trauma, pode ser causada por traumatismo mecânico contínuo, e pode ser causada pela indução genética, por esse colágeno alterado, que seria o ceratocone, que é um problema genético. Normalmente o ceratocone tem história de prurido. E daí a gente nunca teve certeza se o prurido causou ceratocone. Prurido que é coceira. Coceira, isso. Se a coceira causou ceratocone ou se o ceratocone causa coceira. Quem veio primeiro a gente não sabe. Se é o ovo ou a galinha, é a mesma coisa no ceratocone, a gente não sabe. Então a gente sabe que o traumatismo mecânico contínuo de apertar os olhos pode fazer com que fibras que são frágeis, elas se deteriorem. E daí a gente vai ter uma ectasia, e essa ectasia pode ser progressiva, que é o ceratocone, e essa ectasia pode ser pós-cirúrgica, quando a gente opera um paciente de Exmer, faz uma cirurgia para trabalhar a miopia, a hipermetropia, e esse paciente começa a ter um grau todo alterado, vira um ceratocone, que a gente chama, que é uma ectasia, pode ser pós-operatória, por causa dessa destruição das fibras de colágeno, e a traumatismos. Às vezes a pessoa corta a córnea, e esse corte na córnea faz com que essa fibra colágeno se desfaça, e esse olho começa a deformar em direção àquela cicatriz de uma deformidade. Mesmo que a gente suture e tudo mais, começa a deformar para aquele lado. Então, assim, as fibras colágenas traumatizadas, pode ser um traumatismo mecânico, pode ser um traumatismo contuso, pode ser um perfurante, pode ser um traumatismo cirúrgico, podem levar a essas ectasias, essa deformidade do olho, que também é conhecido como ceratocone. Olha só que bacana, né, gente? Essa explicação também não sabia. Agora, por que às vezes, né, dá uma coceira tão forte no olho que você coça, que ele chega a ficar inchado? Essa daí é bem comum, o pessoal vem muito preocupado. Normalmente, os casos de prurido geralmente têm relação alérgica. Geralmente são pacientes que têm rinite alérgica, tem uma rinite maltratada, e essa rinite afeta o olho, na maioria das vezes. Raros casos, o prurido ocular vem isolado. Só tem prurido ocular e não tem rinite alérgica. Então, normalmente, o tratamento da rinite melhora muito o prurido ocular. Mas tem caso em que é só prurido ocular e que a gente tem que tratar esse prurido ocular, que é uma alergia da conjuntiva, né? Uma alergia dos olhos. E essa alergia da região ocular, quando você coça demais o teu olho, tem uma pelezinha que recobre a parte branca do olho, que chama conjuntiva. Essa conjuntiva é uma pele bem fininha. Ela é transparente e ela é grudadinha no olho. Só que ela é grudadinha de uma maneira frágil. Então, se você esfregar ela bem, sabe quando você esfrega a sua pele e faz uma bolha? Sim. O sapato fica esfregando lá no teu calcanhar. Como se fosse uma queimadura, eu levanto uma bolha. E levanta uma bolha. A conjuntiva você faz a mesma coisa, só que muito mais fácil. Umas 2, 3 esfregadas bem fortes, você consegue fazer uma bolha na conjuntiva. E daí dá a impressão que o olho está pulando para fora. O pessoal fala assim, nossa, saiu uma pele e meu olho estava saindo.
Não, o olho está quietinho lá atrás. Chega isso? Chega. A conjuntiva salta. Ela faz como se fosse uma bolha, ela fica inchada assim. E, geralmente por reação alérgica. Compressas frias, parar de coçar o olho. Aí volta a bolinha. Volta a bolinha. Claro, se for muito progressivo, se estiver estranhando, tem que procurar o pronto-socorro, procurar o médico, o oftalmologista pode fazer um tratamento para ela voltar mais rápido também. Mas normalmente é porque você dá uma esfregada a mais. Falar em esfregada a mais, né? Nós estávamos no jantar semana passada, eu e o Denis, e a minha amiga chegou toda linda, toda pomposa. Ela está me assistindo agora, ela sabe. E ela chegou toda maquiada, mas já chegou se coçando. Ela não conseguia ficar de olho aberto por coceira nos olhos, por motivo do lápis, né? A sombra, o rímel. Isso tem muitas mulheres, acho que tem esse problema de alergia, né? Tem, esse problema de alergia ocular é complicadíssimo. E não sei se tem uma maquiagem adequada para isso. É complicado falar de maquiagem para mulher, porque mulher tem preferência de maquiagem, ela troca de médico, não troca de maquiagem. Se eu falar para parar de usar, não volta mais aqui. Então é bem difícil falar de maquiagem. Melhor fazer uma definitiva. Então. E também é uma coisa complicada, porque existem alergias ao pigmento da tatuagem. Gente, maquiagem definitiva é tatuagem, tá? Não, claro, porque eu fiz tudo igual. Você tem que saber que tem que ter aqueles cuidados por doenças. Porque é dolorido. Não, e além de ser dolorido, ela pode fazer transmissão de doenças hematológicas, então tem que saber com quem faz, tem que ter um cuidado todo de asepsia no local, pode dar infecção e pode dar reação. Tem pessoas que têm reação ao pigmento da tatuagem. Então, é uma tatuagem, levem isso em conta, é uma tinta. E dependendo da tinta, tem gente que tem muita reação. Então, até em medicina a gente discute muito, porque hoje em dia as tatuagens são muito mais comuns. E daí é proibido fazer, não é proibido? É assim, toda alteração, toda modificação corporal pode ter prejuízos. E a gente não consegue medir esse prejuízo. Então, se você perguntar para um médico se você deve fazer, não deve. Mas todo mundo faz, não é arriscado? Sim, mas se você me perguntar profissionalmente se eu acho que deve, não, é um problema. Então, maquiagem definitiva pode ser um problema. Tá? Claro, mas é seguro, fulano... Sim, mas não tem nada comprovando, a gente não tem trabalhos, não mostram. Então, assim, são procedimentos que estão um pouquinho à margem dos nossos cuidados. Não é proibido, eu não proíbo ninguém, eu não proíbo de nada. Eu só estou dizendo o que é o nosso entendimento sobre as tatuagens. Porque ela tem um pigmento, esse pigmento pode ter algum problema. Se tiver algum problema, o que faz? É muito difícil, porque os tratamentos para remoção, a gente abre esse pigmento, a gente espalha esse pigmento. Então, se você tiver uma alergia ao pigmento, é uma coisa terrível. Se for no olho, mais terrível ainda. Então, assim, claro, é muito raro, é muito difícil, vamos torcer para não ter, mas lembre-se que é uma coisa bem irreversível, bem difícil de reverter. E fazer laser na região dos olhos para remover uma tatuagem, eu acho que não sei se não preferia cortar a tatuagem fora, viu? Porque dói. Dói. Remoção de tatuagem, todo mundo fala que faz ou que passou por isso, diz que é muito doloroso, porque é a aplicação do laser para estourar o pigmento dentro da pele. Agora, como é que vai descobrir? Eu vou fazer, por exemplo, graças a Deus, eu fiz a sobrancelha, fiz o volta dos olhos, só não fiz o lábio, que fiquei com medo por motivo de herpes. Porque às vezes você vai mexer no seu lábio, vai fazer o contorno e você pode desencadear uma herpes. E isso aconteceu já com muita gente, eu já vi isso. Também é um trauma, viu? Porque a herpes também, quando ela levanta aquelas bolinhas, é muito dolorido. Por exemplo, está sarando, você vai dar uma risada, é sangue na certa. É um lugar muito irrigado mesmo, né? Bem sensível. Agora, como saber se a pessoa tem alergia a isso? Melhor não fazer, então. Não tem como saber. Pois é. Fazer um teste? Como que você vai fazer teste? Você vai fazer o teste, você fazendo. Você pode ter alergia ao teste. Melhor não fazer. É complicado. E a gente sabe que o pior pigmento é o vermelho. É o que dá mais reação. Os pigmentos escuros dão menos reação. O vermelho é o que dá mais. Ele tem uma mistura lá, eu não lembro qual é a mistura dentro do pigmento vermelho, que ele é um pouquinho mais irritante do que os outros. É claro, tem materiais melhores, tem materiais diferentes, tem tudo isso, mas mesmo assim é uma complicação. A tatuagem é uma complicação. Eu vou para outra pergunta então, viu, gente? Olha só o que acontece, né? A gente vai vindo, né? Vai fluindo. Esse tempo seco, misericórdia. Quantas pessoas nós estamos encontrando sem voz, né? Dá a impressão que nós estamos num pleno frio, que as pessoas estão resfriadas e afônicas. Esse tempo seco prejudica nossos olhos? Bastante.
E o que devemos fazer? Hoje em dia, a principal queixa do consultório é o olho seco. Tomar bastante água, tá? Ajuda? Ajuda bastante. Esses óleos essenciais, ômega 3, óleo de linhaça, a reposição deles melhora a lubrificação, tanto pele quanto os olhos. É comprovado que ele melhora a lubrificação ocular. E lembrar de piscar. Hoje em dia a gente usa muita tela de computador, tela de celular, e a gente acaba, quando presta atenção nesses... A gente acaba piscando, e o ar-condicionado ligado todo dia, o tempo todo. E quando a gente presta atenção nessas telas, a gente tende a piscar menos. Então a gente diminui o número de piscadas por minuto para menos da metade. Então lembrar de piscar. Até a oftalmologia estava falando em um dia da conscientização do ato de piscar. Nossa, que legal. Porque a gente tem que lembrar disso, que é um problema muito comum das pessoas que usam computador, que falam, meu olho fica seco, ele arde. É por falta de piscar na maioria das vezes. E usar um lubrificante que você pode pedir para o seu oftalmologista indicar. Qualquer um pode usar um lubrificante? A maioria das pessoas tem algumas restrições. As mulheres grávidas, elas têm que ver bem, tem coisas que a gente prefere que não use. Tem que ir no oftalmologista para fazer. O ideal é conversar com o seu oftalmologista e ver as marcas também. Tem marcas diferentes, tem marcas com resultados melhores, piores. É uma preferência do oftalmologista, é bom falar com o oftalmologista de cada um. Exatamente. Vou fazer a última pergunta. Na semana passada nós conversamos sobre lente de contato, nós conversamos sobre cirurgia, tudo com o Dr. Augusto, né? Catarata, miopia e tudo mais. Daí a pessoinha lá de Chambré, ela perguntou para mim o seguinte, ela falou assim, Tamires, pergunta para o Dr. Augusto se a catarata, a gente olhando para uma parede clara, a gente vê manchas escuras, como se fossem uma nuvem. Até ela colocou assim, como se pegasse um pinga-gota, pingasse algo escuro na água que vai desmanchando assim. Então é isso que ela quer saber de você, se a catarata provoca isso também. Olha, a catarata, ela causa alguns fenômenos diferentes, mas principalmente é o ofuscamento. Ela ofusca muito. Quando você bate uma luz, você demora mais para recuperar. Quando você olha uma luz forte, ela ofusca mais do que uma pessoa normal. Ela puxa o tom das cores um pouco para o amarelo, ou bastante para o amarelo, dependendo do estágio. Então ela puxa para o amarelo. Essa puxar para o amarelo muitas vezes é difícil de perceber, porque o paciente vem tendo essa alteração no decorrer de anos, então ele não consegue se conscientizar dessa diferença. E ela pode causar manchas amareladas, lugares mais densos, que a catarata é um pouco mais densa ali, menos densa lá. Pode causar umas manchas? Pode. Mas normalmente manchas do jeito que ela descreveu são devido a patologias do humor vítreo ou da retina. Então é importante ela passar com o oftalmologista, dar uma olhada, ver se é só uma catarata mesmo. Não é parecido com mosca volante? Então, é bem parecido com mosca volante. A queixa dela é de mosca volante. É o que eu falei, é muito parecido com problemas do vítreo, do humor vítreo. Semana que vem nós vamos conversar com o Dr. Augusto sobre mosca volante. O que é, tá? O que causa? Eu lembro que até quando eu fiz essa matéria uma vez, o meu editor colocou mosca no volante. Não tem nada de mosca no volante, gente. A mosca não dirige. Ela pode até pousar no volante, mas não é o lugar dela ali. Não, mas é verdade. É mosca volante. Até pensei na hora, assim, veio na minha mente de falar assim, acho que é isso. Mas eu prefiro sempre deixar para o profissional falar, porque compete a ele está respondendo tudo isso. Gente, eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa Nossa Casa. Então, na quarta-feira, nós teremos mais novidades a respeito de outros assuntos e vocês podem ligar e também pode passar e-mail, programa Nossa Casa, tv@hotmail.com, e o celular de trabalho que nós temos, 97557794. Pode ligar. É Zap também, deixe suas perguntas e eu vou me encarregar de trazer tudo isso para o Dr. Augusto e ele estará respondendo. São muitas as dúvidas das pessoas de casa e nós vamos trazer para o Dr. Augusto e assim você vai procurar o seu oftalmologista e cuidar dos seus olhos, cuidar do seu jardim, porque o olho por dentro é muito colorido, é muito lindo e nós temos que cuidar do nosso jardim e deste colorido, tá bom? Temos que pôr uma aguinha de vez em quando, dar uma examinada, se falta adubo, se não falta adubo. Então, eu sempre vejo assim. Então, vamos cuidar dos olhos. Eu volto quarta-feira.